Olá, pessoal. Reviravolta no caso da Boate Kiss. Ministro Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, suspende a liminar que tinha sido concedida em um habeas corpus preventivo lá pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e aí restabelece a ordem de prisão exarada na sentença do meu colega de primeiro grau da primeira vara do Tribunal do Júri da comarca de Porto Alegre. Para entender melhor o que aconteceu, acompanha comigo essa breve videoaula. Então, no caso da Boate Kiss, nós tivemos uma sentença condenatória com penas superiores a 15 anos de reclusão. E nesses casos, né, o pacote anticrime trouxe uma modificação na esfera recursal. Essa modificação está lá no artigo 492, parágrafo 4º do CPP, que fala: a apelação interposta contra a decisão condenatória do júri a penas iguais ou superiores a 15 anos de reclusão não tem efeito suspensivo. Nós sabemos que os recursos têm vários efeitos, os principais são o suspensivo e o devolutivo, tá bem? Nesse caso aqui, não há efeito suspensivo pela dicção legal, portanto, a sentença pode ser cumprida desde logo. Ou seja, o júri condenou, o juiz já dá cumprimento a essa decisão, o que é algo muito comum no tribunal do júri em vários estados americanos, né? Aqui no Brasil, não. Mas com essa modificação normativa, existe essa discussão se esse artigo é constitucional ou inconstitucional, e nós temos decisões em ambos os sentidos, né? No Supremo, eu diria que ela ainda não está totalmente pacificada, né? Então, nós vamos ter aí um debate nos próximos meses, não é? Por conta de julgados nos dois sentidos, tá bom? O ministro Barroso, por exemplo, entende que a decisão do júri é soberana, não é? Aliás, o júri ele tem uma conformação constitucional, né? A Constituição diz que as decisões do júri são soberanas, né? O que significa que nenhum tribunal pode modificar o cerne da decisão, né? O máximo que pode acontecer é um novo júri quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, e apenas por uma vez. Se essa decisão, mesmo manifestamente contrária, for confirmada, não há mais o que fazer, porque a Constituição garante a soberania dos vereditos, né? Inclusive no júri é interessante que as decisões se dão por um sistema de íntima convicção. O jurado não escreve, não fundamenta a sua decisão, como nós, juízes, magistrados, fazemos no nosso dia a dia, né? Aliás, se o juiz não fundamenta a sua decisão, ela é nula. E no júri, ela se dá por maioria, por 4 votos, né? Para um lado ou para o outro, de forma sigilosa e via sistema de íntima convicção, ou seja, não é uma decisão motivada, né? E aí, recentemente, o artigo 492, parágrafo 4º, estabeleceu, olha, vamos então colocar no CPP que penas iguais ou superiores a 15 anos executam-se desde logo. Inclusive, o meu colega, ele cita que, no caso do júri, com mais razão deve ser aplicado esse artigo quando nos autos já houve recurso da pronúncia, né? Porque a pronúncia ela é uma delibação do mérito, ela é uma decisão provisória que diz, olha, existem elementos suficientes de autoria e materialidade para que o caso seja remetido, seja enviado ao júri, ao julgamento popular, ao juízo natural, não é? Que são os pares, os iguais, né? Abraham Lincoln tem uma frase que diz que o júri é a expressão maior da democracia, porque o ser humano no júri é julgado por seus pares, é julgado por iguais. E no Brasil nós temos então o júri para crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, e os crimes conexos, né, pessoal? E os crimes conexos, importante lembrar disso. Então, no caso aqui da Boate Kiss, nós temos a aplicação pelo magistrado desse artigo, desse dispositivo legal, e ele lembra na sentença que esse processo já foi levado, inclusive, ao STJ, né, que avaliou haver elementos mínimos. Então, se o Tribunal do Rio Grande do Sul já se manifestou, se o STJ confirmou a decisão de pronúncia e os jurados assentaram, confirmaram, né, proferiram uma decisão condenatória, por que ficar esperando ainda mais recursos? Esse é um argumento que me parece bastante coerente, tá? Bastante coerente. Quem defende o contrário fala, olha, a Constituição, se ela diz de um lado que nós temos a soberania dos vereditos, de outro,
ela ressalta, né, ela enfatiza o princípio da não culpabilidade. Nós ainda caminhamos para entender qual é o sentido e o alcance desse princípio, né, pessoal? Então vamos prosseguir aqui na nossa aula. Houve essa sentença, né, condenatória, com penas superiores a 15 anos, inclusive relacionadas a vários fatos de homicídio com dolo eventual, e a defesa, prevendo, antevendo que o juiz decretaria a prisão, impetrou um habeas corpus preventivo. E esse habeas corpus preventivo, não é, cuja liminar foi deferida, teve o fim de expedir-se um salvo-conduto. Né? O que é um salvo-conduto, professor? É uma decisão que diz: o réu não pode ser preso por esse motivo. Qual o motivo? Pelo simples julgamento do Tribunal do Júri lá de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul, tá bem? Então, o Tribunal de Justiça concedeu a liminar e aí a Procuradoria-Geral de Justiça ingressa com uma medida cautelar em suspensão de liminar, número 1504 do Rio Grande do Sul, né? E o ministro Fux concede essa medida cautelar, restabelecendo a ordem de prisão do primeiro grau, né, do juiz singular, monocrático, tá bem? E como que se deu isso? Se deu através de suspensão de liminar, que é muito comum na seara cível, né? Mas ela tem previsão no artigo 4º caput da Lei 843792, no artigo 15 da 12.016 e no artigo 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Ela é muito comum na área cível, uma decisão, por exemplo, que possa impactar os cofres públicos, que possa causar um risco de lesão, né, ou de ofensa à ordem pública, à saúde, à economia, enfim. Essas são situações em que nós temos a possibilidade, pela fazenda pública, né, pela pessoa jurídica de direito público ou o Ministério Público, de ajuizarem, de impetrarem a suspensão de liminar, né, pedindo então a suspensão dos efeitos dessa decisão, sempre que, né, se verificar então um risco de grave lesão à ordem, como eu falei, saúde, segurança, economia públicas, né? Imagine, por exemplo, que o juiz dá uma decisão aqui que vai impactar em milhões de reais os cofres públicos do Estado do Paraná. O Estado do Paraná pode, não é, por meio de sua representação jurídica, a Procuradoria-Geral do Estado, eh, fazer uso, né, da suspensão de liminar. Tá bem? Apenas um exemplo aqui para vocês. Então, como você pode observar, essa é uma ferramenta, um mecanismo que é deferido a pessoas jurídicas de direito público, né? E ao Ministério Público, que é o fiscal da lei, o fiscal da ordem jurídica. E o que o ministro Fux expressamente consagra? Porque a doutrina já diz que na suspensão de liminar nós temos uma causa de pedir fundamentos políticos, fundamentos meta ou extra jurídicos, tá bem? Inclusive ele cita aqui a gravidade elevada da conduta, né? Cita que houve muitas mortes, né? Que foi reconhecido o dolo eventual e menciona que no processo penal ela é medida excepcionalíssima, né? Mesmo assim, foi deferida nesse caso, tá bom? O que o ministro considerou? A altíssima reprovabilidade social das condutas, essas aspas eu tiro da decisão dele, a dimensão e extensão dos fatos, os seus impactos para as comunidades, e aqui é interessante que ele fala do impacto local, nacional e internacional. Olha que interessante, né? Ele vai além, porque esse foi um caso que chamou a atenção da comunidade internacional, né? E que poderia então causar grave lesão à ordem pública ao desconsiderar precedentes do Supremo e a redação explícita, a redação legal muito clara, segundo o ministro Fux, do artigo 492, parágrafo 4º do CPP. Para nós concluirmos aqui a nossa aula, o que a defesa pode fazer então, professor? Bem, eu conversei com alguns juristas, com colegas, né? Nós sabemos que decisão de ministro do Supremo, né, em regra não cabe o habeas corpus, tá bom? Dificilmente a defesa teria algum êxito em um habeas corpus contra esse ato, tá bem? Então, fala-se aqui na possibilidade do agravo regimental, né, para levar essa questão eventualmente para o pleno, para que o pleno se debruce, né? E esse agravo regimental tem fundamento no regimento interno do STF, tá bem? Poderia se aventar um habeas corpus? Até poderia, mas a jurisprudência ela é restritiva quando se fala de decisão monocrática de ministro do Supremo, ou até mesmo de decisão
de turma, tá? Já houve casos em que o próprio ministro levou a sua decisão ao pleno. Não sabemos se o presidente fará isso, tá bem? Mas o agravo regimental me parece que, como tem previsão no regimento interno do Supremo, é uma medida viável nesse caso, tá bom? Se você quiser ter acesso à decisão do ministro Fux ou ainda a sentença integral do caso da Boate Kiss, é só você mandar para mim um direct, tá bom? Tá aqui no rodapé da página, no canto inferior direito, lá no Insta, @prof_Ferdinando Escrimin. Eu terei o maior prazer em lhe enviar esses dois materiais, tá? Só falar, prof, me manda aqui a sentença do caso da Boate Kiss, que é uma aula de processo penal. Meu colega, ele fez um trabalho magnífico, tanto na condução quanto na conclusão, foi muito elogiado, inclusive, né, pela forma como ele conduziu os trabalhos, de forma muito serena e firme ao mesmo tempo, e também a decisão do ministro Fux, para que você entenda e leia com calma para apreender todos os fundamentos. Um abraço, pessoal, até a próxima.